agora vamos ver. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente está sendo ludibriado, como a gente está sendo enganado pelos bolsonaristas, pela grande mídia e pela elite desse país. Eles estão o tempo todo dizendo: o Lula foi derrotado para isso, o Lula foi derrotado para aquilo. Será? Vamos lá. Nova derrota no Congresso eleva pressão no governo por mudança na articulação política. Isso é balela. O Lula tem, esse pessoal do Lula tem que se ligar, isso é balela. Não houve derrota. Ô Paulo, mas e a saidinha? A saidinha, por que é que a gente gostaria que a saidinha fosse mantida? Por que é que a gente gostaria? Porque existem estudos que dizem que a saidinha ajuda a ressocializar, ajuda o cara que está preso, ajuda a mãe, porque a mãe que tem um filho preso, né? Quanto mais tempo ela pode ficar com ele, melhor. Então, quando esse cara já está podendo sair para trabalhar, quando esse cara já está num regime prisional mais avançado, ele pode tranquilamente, uma festa de Natal, passar com a mãe. Os bolsonaristas não querem. Ferre-se os bolsonaristas, é problema deles. A gente não tem nada a ver com isso. Ah, não passou? Não passou, beleza. Qual o problema que a gente tem a ver com isso? Essa lei da saidinha, para vocês terem uma ideia, olha como os caras dizem que a gente foi derrotado. Essa lei da saidinha, ela só vai ter algum efeito prático daqui a 10 anos. Daqui a 8, 10 anos. Aí ela começa a ter um efeito prático. Vocês sabem o que é que já aconteceu daqui a 8 ou 10 anos? Se em 2026 a gente mudar a cara do Congresso Nacional, o que é que acontece? Esse negócio aí vai ser revisto. Quer dizer, o governo federal não precisa nem se mexer. O Lula não precisa, deixa essa porcaria para lá. Alguns deputados vão no STF. É inconstitucional o que eles fizeram. O STF vai derrubar, acabou. Então qual a derrota do Lula? A pergunta que eu quero fazer para vocês: qual é a nossa derrota? Onde é que está a derrota para a gente aí? Derrota nenhuma, muito pelo contrário. Vamos lá, agora vamos às derrotas do Lula. Saidinha, beleza, os caras derrubaram o veto do Bolsonaro, o veto do Lula. O Lula foi quem perdeu. Quer dizer que os caras derrubaram o veto do Lula em relação a pessoas que já estão trabalhando. Passar o Natal com a família, com tornozeleira eletrônica, sendo monitorado. É o Lula que perdeu. As mães que têm seus filhos presos, que já estão no regime semiaberto, é que tem que analisar se é o Lula que perdeu. É que tem que analisar. Não foi o Lula que perdeu. Quem perdeu foi o Brasil. O Sérgio Moro, o Bolsonaro e o Lira comemoraram uma derrota do povo. O povo é quem perdeu. O Lula não. A gente não. Se você for analisar, eu, por exemplo, se não eu tivesse um estudo dizendo, se não houvesse estudo dizendo assim, a saidinha ajuda a socializar, eu seria contra a saidinha. Eu só sou a favor da saidinha porque estudiosos, pessoas que passaram a vida toda estudando isso, dizem que isso ajuda o preso e ajuda o Brasil. Senão eu seria contra. Então, que derrota é essa? Que vitória é essa desses otários? Que eles, a vitória deles é só para sacanear parte do povo brasileiro? Não, gente. Não foi o Lula que perdeu. Quem perdeu foi o Brasil. Além de derrubar o veto presidencial ao ponto central da lei de restringe saidinhas temporárias de presos, né? A tomada ainda na gestão do Jair Bolsonaro de presos e da manutenção da decisão tomada ainda na gestão Bolsonaro, que dificulta a punição de disseminação de notícias falsas eleitorais. Porra, cara, isso aqui é de lascar, bicho. Isso aqui é de lascar. Eu adoro essa grande mídia. Eu adoro ela.
né? Vejam vocês, uma lei que o Bolsonaro vetou, né? Um ponto que transformava fake news em crime. Aí o Lula resolve trazer para derrubar o veto para que fake news se torne crime. O Congresso Nacional, o Bolsonaro, o Lira e o Moro resolvem dizer assim, não, fake news não é crime não. A gente não quer saber desse negócio de fake news crime não. E o Congresso Nacional vai lá e mantém o veto do Bolsonaro. Aí a grande mídia diz que o Lula perdeu. Meu Deus do céu. O Lula perdeu, bando de vagabundos. É isso mesmo? O Brasil perdeu, seus doentes. É que vocês não conseguem enxergar direito. É que vocês não conseguem enxergar direito. Não foi o Lula que perdeu, doentes mentais. Quem perdeu foi o Brasil. Quem é que é sacaneado com fake news? Quando alguém morre com fake news, né, por causa de fake news, é o Lula que perdeu? Não, seus doentes, é o Brasil, imbecis. Mídia cretina desgraçada. Mídia cretina e desgraçada. Impressionante um negócio desse, cara. O cara tem coragem de dizer que uma coisa dessa quem perdeu foi o Lula. Um Congresso Nacional marginal, bandido, criminoso. E os caras dizem que quem perdeu foi o Lula. Não, aqui tem outra coisa que é importante. Tem outra coisa que é importante. Nós tivemos a eleição de 2022 com esse veto do Bolsonaro valendo. Esse veto do Bolsonaro estava valendo. E o que aconteceu? O Bolsonaro perdeu a eleição, um monte de bolsonarista está na cadeia. Um monte de bolsonarista está na cadeia, tá certo? Porque, veja bem, essa lei aí pode proteger os marginais, pode proteger criminalmente. Essa lei pode dar uma segurança a esses vagabundos, inicialmente criminalmente. Mas eleitoralmente, o TSE está deitando e rolando. E sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que é que vai acontecer? Será que foi derrota do Lula mesmo? O STF está pronto para regulamentar isso aí. O STF vai meter a caneta e vai dizer como é e como não é. E quem é que perde? O Lula? Sou eu? É você que perde? Somos nós que perdemos? Não! Quem vai perder são os criminosos bolsonaristas. Porque o TSE vai dizer, o STF vai dizer o que é crime ou o que não é crime. A pergunta que eu faço para vocês é: aonde é que está a vitória do Bolsonaro, do Moro e do Lira e a derrota do Lula na questão das fake news? Aonde é que está? Então eu estou fazendo essa live aqui para abrir a mente de vocês. Eu estou fazendo essa live para abrir a mente de vocês, para a gente parar com essa história. Eu estou vendo muita gente aí nas redes sociais. O governo perdeu. Perdeu porra nenhuma, rapaz. Que perdeu o quê? Quem perdeu foi o povo brasileiro. As teóricas vitórias do Lira, do Bolsonaro e do Moro são contra o povo brasileiro, meus amigos. Que governo perdeu coisa nenhuma? Na mesma sessão do Congresso, foi derrubado um veto ao artigo de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, que desestimula a destinação de verbas do Executivo a ações favoráveis aos movimentos dos trabalhadores sem terra, ao aborto e à agenda LGBTQIA+. Opa! Derrota do Lula! Caramba, velho! Derrota do Lula! Olha que coisa! Olha que coisa! Investimento, né? Investimentos no movimento sem terra, para assentar, para as pessoas terem terra para plantar. Investimento na questão de aborto, para não deixar as pessoas estarem se matando em clínicas clandestinas. Investimento na agenda LGBTQIA+. Primeiro, são investimentos que eles precisariam dizer, dar exemplo, o que é que o Lula fez até agora nesse sentido. Primeira coisa é essa. Mas essa derrota é do Lula? Essa derrota é do Lula? O que é que isso prova?
O que é que isso aqui prova? Quando eles impedem investimento na questão LGBT, investimento na proteção da mulher, né, que, por exemplo, fez um aborto. Essa mulher fez um aborto, depois é descoberto que ela fez. Você vai fazer o quê? Você vai matar essa mulher? Ou você vai dar condição dessa mulher melhorar? Certo? Investimento na questão do MST, para que eles possam ter terras, para que eles possam plantar, cuidar da vida deles. Isso é derrota do Lula? Não. Isso é derrota do Bolsonaro, da extrema-direita, do Moro, da elite. Porque esses são movimentos, esses são recursos que ajudam a governabilidade desse país. Ou que tem alguém que eles conhecem que roubam terra. Vocês estão me entendendo? Meu amigo, é bandido protegendo bandido, meu irmão. E foi o Lula que perdeu isso aqui? Quem perde aqui? Quem perde? O Brasil como um todo. O Brasil como um todo. A questão LGBTQIA+. Você tem como dizer que não existe? Você tem como dizer? Não. São brasileiros como todos os outros. Tem que ter os mesmos direitos de todos os outros. Mas o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Moro, o Lira, dizem que não. Dizem que os caras não são iguais a gente. Para o Bolsonaro, o pessoal do MST não é povo, não é igual a gente. Para o Bolsonaro, o pessoal LGBTQIA+, não é gente, não é igual a gente. Para a turma do Bolsonaro é isso. Acabou. Então, é o Lula. A gente tem que aproveitar isso aqui, ó. A gente tem que pegar isso aqui pra gente mostrar pro povo quem é quem. Então isso aqui não é derrota do Lula, isso é vitória do Lula. Se esses miseráveis acham que pode dividir o Brasil do jeito que eles querem, a gente tem que pegar isso aqui, ó, e escancarar na cara do pessoal que fica defendendo esse governo aí do capeta. O Lula barra clube de tiros a menos de 1 quilômetro das escolas. O Lula diz, olha, gente, vocês podem até ter um clube de tiro de vocês, mas vão para longe das escolas. A menos de 1 quilômetro das escolas, você não pode ter clube de tiro. Por que é que o Lula não quer clube de tiro a menos de 1 quilômetro da escola? Porque qualquer cara que utilizar uma arma, entre aspas, para ir treinar nesse clube de tiros, ele pode desviar o caminho e pode chegar numa escola. E ninguém pode fazer nada, porque se pegarem ele vai dizer, não, eu estou indo para o clube de tiros. Mentira, o cara está indo matar professores e alunos. Mas neguinho não vai poder dizer nada. O Congresso Nacional derrubou. É o Lula que perdeu? Foi o Lula que perdeu? Os caras permitem clube de tiros a menos de 1 quilômetro de escola, botando em risco o filho de todos os brasileiros, porra! O cara permite clube de tiros a menos de 1 quilômetro de escola, botando em risco todas as crianças desse país. E foi o Lula que perdeu, cacete! Hein, grande mídia do caramba? Foi o Lula que perdeu? Bando de vagabundos. Não, se tem alguém que perdeu aqui é o povo brasileiro, para esses marginais. É o povo brasileiro que perdeu. Até agora, qual a vitória desses caras? O que é que esses caras fizeram para o povo brasileiro? Me diga uma. Eu quero que vocês me digam uma coisa que esses caras fizeram para o povo brasileiro. Me diga aí. Tudo contra o povo brasileiro. Absolutamente tudo contra. Nada que os caras fazem, absolutamente nada que os caras fazem ou fizeram nessas votações serve ao povo brasileiro. E os caras ficam dizendo que a vitória é do Bolsonaro e a derrota é do Lula, Narajucá. Aí é demais. Essas são as vitórias dos caras que a grande mídia, né? O Lula não pode mandar no Congresso Nacional. Quem elegeu esse Congresso Nacional fomos nós. Opa! Quem elegeu esse Congresso Nacional fomos nós, não foi o Lula, não. Não foi o Lula. Vamos para outra derrota do Lula. Vamos para outra derrota do Lula, entre aspas.
Taxação de compras até 50 dólares. Os caras iam aprovar e iriam cobrar 50% de taxa em cima de compras de até 50 dólares. O governo Lula era contra taxar. O governo Lula era contra. Por que o governo Lula era contra? Porque o governo Lula diz o seguinte: se um rico pode sair daqui, comprar 1.000 dólares e voltar para cá sem pagar imposto, porque alguém que tem que comprar 50 dólares tem que pagar. Mas o Lula sabia que também não iria vencer nesse caso. O Lula sabia que o povo brasileiro ia ser mais derrotado ainda. O Lula negociou. E negociou por quê? Porque o Lula precisava manter um veto, que era o veto no qual o Lula continua com controle sobre as emendas. O Lula solta essas emendas na hora, né, que o governo já tem certinho. Se derruba esse veto, essas emendas, os deputados e os senadores poderiam fazer o que bem entendessem. Esse veto foi mantido e ao invés de aumentar 50% e cobrar 50%, né, de taxação, 20%. Agora tem um detalhe. O que é que está acontecendo? Nós estamos vendo pessoas aí, pessoas que não param para analisar a política, né, dizendo que o governo topou isso. O governo topou, certo? Só que o governo não tinha o que fazer. O governo não tinha... Eu digo para o Lula o seguinte: esse negócio passou no Congresso Nacional. O Lula tem que vetar. Veta! Ô Paulo, mas foi um acordo, que se dane, esses caras não valem nada. Esses caras não valem nada. Foi um acordo na base da chantagem. O governo foi chantageado. Se o governo não topasse, eles teriam derrotado o governo em algo que o governo não podia perder, que era a questão do orçamento. Então o Lula tem que fazer o quê? Vetar. Por que, Paulo, tem que vetar? Porque é checkmate nos vagabundos. É checkmate nesses vagabundos. Na hora que o Lula vetar, eles vão ter que derrubar o veto. Na hora que eles derrubarem o veto, todo o Brasil vai saber que quem mandou taxar compras de até 50 dólares foi o Congresso Nacional. O Lula tem que dar checkmate nesses caras. Não tem conversa não. Esses caras não valem nada, porra. Esses caras são pilantras, eles não valem nada. Por que vai ficar levando esses caras numa boa? Então, tudo que a grande mídia falou que foi vitória dos caras, eu acabei de trazer para vocês aqui. Absolutamente tudo. Então, pessoal, essas são as vitórias dos caras, ó. Essas são as derrotas do Lula. Quer dizer que o Lula foi derrotado em que aí? Em que é que o Lula foi derrotado? Em nada. Absolutamente nada. O Lula estava tentando proteger o povo brasileiro. O Lula estava tentando fazer o melhor para o povo brasileiro. Lamentavelmente, o Congresso Nacional criminoso resolveu fazer o contrário. Pronto, acabou. Isso não é derrota do Lula. Isso, se você analisar direito, se a gente utilizar isso politicamente, é derrota desses vagabundos. É derrota deles. Nós vamos poder acabar com esses caras, tá certo? Não do Lula. Eu, na minha opinião, eu não pensaria duas vezes. Ah, o Lira vai chorar? Vai se lascar, Lira. Vai se lascar, velho. Você não vale nada, você comemorou essas derrotas, né, que vocês chamam de derrota do Lula, que na verdade é derrota do povo brasileiro. Você comemorou, Lira, você comemorou a taxação, a derrubada da saidinha, né, a perseguição aos LGBTQIA+, a perseguição ao MST, certo? Você comemorou tudo isso, Lira. Então o Lula tem que derrubar e mandar vocês se lascar. É isso que o Lula tem que fazer, Lira. Mandar vocês se lascar, cara. Você tá de brincadeira com o povo brasileiro. Meus amigos, vamos lá. Vamos agora realmente... Vocês querem saber o que é vitória do Lula? E Neguinho não tá falando? Vocês querem saber o que é vitória do Lula? Vocês já pararam para perceber o que é que aconteceu com esse país em 2023, vocês pararam para perceber? De 2022, de forma artificial, o Bolsonaro começou 2022 com uma média de desemprego de quase 12%. Inflação lá em cima. O Bolsonaro aumentou os juros, o Bolsonaro botou o cara do Banco Central, ele levou os juros lá para as alturas, certo?
Eles fizeram de tudo para aumentar emprego não oficial. Eles começaram a contar emprego não oficial. E o Bolsonaro veio, quando chegou no final de 22, o Bolsonaro, a taxa de desemprego do Bolsonaro, no último trimestre do Bolsonaro, o desemprego era 8,3. O Lula assumiu o Brasil com todas essas armações, com todas essas armadilhas. No primeiro trimestre de 2023, o desemprego subiu 1 ponto, foi a 8,4. No segundo trimestre do 2023, o desemprego, Lula estava organizando a casa, o desemprego subiu mais 1 ponto. Ele pegou com 8,3 artificial do Bolsonaro. Em abril de 2023, o desemprego estava 8,5. Qual o diferencial? Já não era mais questão de artifício, era realidade. E mais importante ainda, o que acontecia naquele momento? O salário aumentava. As pessoas começavam a ter um salário melhor. De abril de 2023 até abril de 2024, a taxa de desemprego caiu com o Lula exatamente caiu com Lula exatamente 1%. Ou seja, em um ano, o governo Lula direto fez o desemprego cair. Caiu para 7,9, para 7,7, 7,6. E agora o desemprego é 7,5. Ou seja, o menor desemprego em 10 anos. Se você pega 10 anos, 24, você volta a 10, você volta para quando? Você volta para 2014. Ou seja, o desemprego hoje só não é menor do que nos governos Lula e Dilma lá em 2014. Isso é vitória do Lula. Agora veja, não é só a taxa de desemprego que caiu, o salário aumentou, as pessoas estão ganhando mais, mas não é só isso não. Vitória do Lula é você ver o preço da gasolina, depois de mais de um ano, depois de 1 ano e meio, o Lula voltou o ICMS da gasolina dos estados e o preço da gasolina ainda é mais barato do que o preço do Bolsonaro artificial do final de 2022. Como assim, Paulo? Gente, a gente não para pensar. A gente fica cego. Esse tipo de conversa fiada da grande mídia deixa a gente cego. A gente esquece que o preço da gasolina no final de 2022 era artificial. O Bolsonaro e a Petrobras se juntaram. E aí vejam vocês, a Petrobras, teoricamente comandada sem interferências, ela se juntou com o Bolsonaro, com alguns estados, para baixar artificialmente o preço da gasolina. Como é que os caras baixaram artificialmente o preço da gasolina? Você sabe? Foi dessa maneira, ó. A gasolina tem um ICMS de tanto. O que foi que o governo fez? Ele tirou o ICMS e o governo federal não podia tirar, porque esse ICMS é estadual, mas o governo tirou. Para compensar, quando ele tirou o ICMS, ele artificialmente baixou o preço da gasolina que estava 7, o diesel que estava 8, ele baixou lá para a faixa de 5, 5,5, 6 reais. Mas para ele baixar isso, o que é que os estados fizeram? Os estados foram ao STF e disseram assim, olha, o governo está nos roubando, o governo tirou um dinheiro que era usado na saúde e a gente está sem esse dinheiro. O que é que o Bolsonaro fez? Todo ano, quase de 3 em 3 meses, o Bolsonaro distribuía dividendos da Petrobras. O preço lá em cima, porque na verdade o que ele tirou foi o ICMS, não foi o preço, O preço aos investidores, o lucro aos investidores, ficou exatamente o mesmo, roubando a gente, roubando. Aí o Bolsonaro pegava aquela parte que era do governo, Bolsonaro pegava aquele lucro que era parte do governo, e fazia o quê? Ele distribuía com os estados para compensar o ICMS. Resumindo, nunca foi retirado o ICMS. O que ele fez foi baixar artificialmente o preço e o lucro que a Petrobras tinha, ao invés de investir, ele tinha que passar para os governadores, porque os governadores estavam indo para a justiça e estavam ganhando
Quando o Bolsonaro fosse eleito, ele ia tirar isso tudo. Ele ia voltar o ICMS, ele ia deixar os caras nos roubarem. Vocês não podem esquecer que o ministro de Minas e Energia, ele disse com todas as letras que a gente pagava 25% a mais, 25% a mais no botijão de gás. Ou seja, a gente pagava um sobrepreço no botijão de gás. Os caras roubavam todo brasileiro, todo sem exceção, tá certo? O Lula já voltou o ICMS e a gasolina hoje. Aqui a gente paga um pouquinho mais caro, porque infelizmente a refinaria aqui foi vendida por esse capiroto do Bolsonaro. Por esse capiroto, beleza? Então, isso é vitória do Lula. Isso é vitória do Lula. Vocês querem saber outra vitória do Lula? Vamos lá? Vamos nessa. O Brasil, quando o PT entregou para os bolsonaristas, para o Michel Temer golpista, o Brasil tinha 370 bilhões de dólares de reserva internacional. As políticas do Lula, da Dilma e o Lula eram tão bem feitas que mesmo depois de 2016, 2017, 2018, as nossas reservas chegaram, os juros da reserva chegaram a 380, 390 bilhões de reais. O Bolsonaro assumiu essas reservas e começou a queimar. Veja que o Bolsonaro, além de queimar todo o juro dos 4 anos das reservas, que a reserva tem juros, pouco mais tem, ele queimou tudo. Ele também queimou aproximadamente 60, 80 bilhões de reais. As nossas reservas, que eram perto de 400 bilhões de dólares, caiu para 320 bilhões de dólares. Caiu para 320. Sabe para quanto o Lula já fez voltar? O Lula já fez voltar as nossas reservas para 350 bilhões. Ou seja, em 1 ano e meio, o Lula já fez recuperar nossas reservas em mais de 30 bilhões. Fora os juros que o Bolsonaro gastou. Isso é vitória do Lula. Sabe o que é uma outra vitória do Lula? Quando o Lula recebeu esse país estava despencando para a 12ª economia mundial. A gente estava derretendo com o Bolsonaro. A gente estava caindo para a 12ª economia mundial. Agora, nós já temos indicação do FMI que o Brasil vai terminar esse ano na 8ª posição como economia mundial. Vocês têm noção do que é isso? Não, vocês não têm noção, né? Deixa eu explicar. Como é que é feito o cálculo para saber qual a posição que você está como economia mundial? É muito simples. Você leva em consideração o PIB do país. Hoje o Brasil está indo para a 18ª, saiu da 11ª, caindo para a 12ª, já subiu 11ª, 10ª, 9ª e 8ª posição. É só você ver o PIB. O PIB do Brasil voltou a se recuperar com o Lula. Isso é vitória do Lula. Vocês estão me entendendo? Nós temos aí, hoje, o nosso sistema de educação, o SUS, que hoje estão se recuperando aí de forma gigantesca. Isso é vitória do Lula. Essas são as verdadeiras vitórias. Então, onde é que o Lula perdeu alguma coisa? Agora a grande mídia não vai falar sobre isso. Olha essa reportagem da Globo. Olha essa reportagem aqui, gente. Essa reportagem, a Globo fez. Sabe uma outra vitória do Lula? Você sabia que a taxa dos juros, quando o Lula recebeu, era 13,75? Você sabia disso? Você sabe quanto é que está a taxa de juros hoje? Se eu não me engano é o quê? 11,75? Eu não sei bem. Mas caiu pelo menos 2% no governo Lula. Sabe por que não caiu mais? Porque o cara do BC é indicado pelo Bolsonaro. O cara do BC está aí para enricar a elite, para impedir o governo Lula de fazer esse país melhorar cada vez mais. Mas mesmo assim, como a economia com o Lula vai tão bem, ele teve que fazer o quê? Ele teve que baixar os juros, querendo ou não querendo. Agora presta atenção nessa reportagem para a gente finalizar a nossa live. Olha presta atenção nessa matéria, que essa matéria eu encontrei, eles deixam ela escondida, mas ela é sensacional. O mercado de trabalho, presta atenção, quem está dizendo isso aqui é o Globo, viu? O mercado de trabalho está aquecido. A Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD, contínua, que o IBGE divulgou ontem,
O número de trabalhadores no setor privado foi recorde no trimestre encerrado em abril, com o emprego sem carteira atingindo maiores níveis da história da pesquisa iniciada em 2012. Além disso, a renda média... Isso é vitória do Lula, pô! Presta atenção no que é vitória do Lula aqui. Você, bolsonarista doente, tuberculoso mental. Vitória do Lula é isso, ó. A renda média do trabalhador cresceu 4,7% frente ao ano passado. Isso é vitória. Isso é vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, pô. Deixem de ser doentes. A taxa de... Veja bem, não é só que a taxa de emprego cresce. O salário se valoriza. As pessoas ganham mais. Isso é o que realmente diz o que é um país e para onde esse país está andando. A taxa de desemprego surpreendeu analistas que projetavam o índice de 7,7 ao ficar estável em 7,5. Ou seja, os tais especialistas achavam que a taxa ia subir para 7,7. Não subiu. Esta é a menor taxa de desocupação para o período, desde quando? 2014. Desde 2014, essa é a menor taxa. Com 8,2 milhões de brasileiros em busca de uma vaga com reajuste sazonal, pelos cálculos do Itaú, a taxa caiu para 7,2. Veja bem, a taxa que é de 7,5, quando você faz os ajustes sazonais, né? Feito o Itaú fez, a taxa cai para 7,2. O número de cadastro geral de empregado e desempregado, também divulgado ontem, foi igualmente positivo no acumulado do ano. Isso é vitória do Lula. A gente já falou aqui da questão do desemprego, que vem caindo o tempo todo com o Lula. Segundo a Adriana, aí nós temos aqui, ó, na visão de economistas, os dados positivos apresentados pelo IBGE e pelo CAGED confirmam o cenário de aquecimento do mercado. Agora aqui preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Isso aqui é mega importante. Olha como é que o Banco Central pensa a questão do emprego. Olha como é que é a cabeça dos caras. Por isso que há um diferencial gigantesco entre o Lula e esses caras, ó. Na visão de economistas, os dados positivos apresentados pelo IBGE e pelo CAGED confirmam o cenário de aquecimento do mercado de trabalho no primeiro semestre, em linha com a atividade econômica. Por outro lado, presta atenção. Olha a coisa inacreditável. Por outro lado, a alta dos salários pode fazer o Banco Central manter os juros altos por mais tempos. Olha como são as coisas. O Lula querendo gerar emprego, o Lula querendo melhorar o salário e o Banco Central resolve deixar os juros mais altos. Por quê? Porque na cabeça do doente do Banco Central, salários maiores, acontece o quê? Com mais renda disponível, aumenta o consumo. E isso pode ter reflexo nos preços. É ou não é coisa de doente? Quando você aumenta o consumo, o que é que acontece? Você aumenta a produção. Você força o aumento da produção. O país anda. O Banco Central quer impedir isso. O Banco Central, ele está dizendo que ele pode manter os juros altos justamente para que você não tenha mais dinheiro disponível e as pessoas comprem. É inacreditável isso, cara. Esse é o Banco Central deixado pelo Bolsonaro. Essas são as derrotas do Bolsonaro, né? Certo? É positivo para o trabalhador, mas isso impõe algumas restrições. Política monetária, olha aí, ó. Olha isso aqui. Isso é inacreditável, velho. Os caras dizem que o momento é positivo para os trabalhadores, mas isso impõe algumas restrições políticas monetárias, afirma Fernando Barbosa Filho, pesquisador da área de economia, tá certo? Então, meus amigos, para vocês verem como é difícil para Luiz Inácio Lula da Silva governar esse país. Quando o país está indo bem, quando ele está gerando emprego, quando ele consegue fazer o salário das pessoas melhorar, aí o Banco Central faz o quê? O Banco Central mantém os juros altos, porque o Banco Central não quer que as pessoas comprem. Porque se as pessoas comprarem, teoricamente, pode forçar, né, a inflação. Dá para você acreditar nisso? Porque veja bem, se você tem emprego e as pessoas não ganham salário, só o rico ganha. Porque o pobre não vai
E veja bem, chega um determinado momento, se você está trabalhando e você ganha um salário de miséria, você não pode comprar. Se você não pode comprar, os caras vão ter que parar de fabricar. Vocês estão entendendo o que é que o Lula está encarando? E aí neguinho fica dizendo que o Lula foi derrotado. Neguinho fica dizendo que o Lula foi derrotado. Vão a merda. O Lula está fazendo um milagre nesse país. O Lula está fazendo esse país voltar, respirar. O neguinho vem com palhaçada de que o Lula foi derrotado. Derrotado é o Bolsonaro, derrotado é o Moro, derrotado é o Lira. Que tudo que eles fazem, tudo que eles estão por trás, você já sabe que não presta para o povo brasileiro. Basta você saber que o Moro, o Bolsonaro e o Lira estão por trás, qualquer um deles, para vocês saberem que não presta, para vocês saberem que é coisa ruim para o povo brasileiro. Então, se tem alguém derrotado nessa história, não é Luiz Inácio Lula da Silva. Naquilo que o Lula precisa fazer, ele está vencendo uma atrás da outra. Vencendo o desemprego, vencendo a inflação, vencendo na questão do Brasil evoluir a cada vez mais. É isso que está acontecendo com o Brasil. Então, são essas derrotas do Lula? Se isso for derrota do Lula, é melhor o Lula continuar sendo derrotado e o Brasil continuar evoluindo, continuar crescendo, tá certo? Então era isso que eu tinha para vocês. Responder a esse bando de trouxa aí que fica sacaneando o governo Lula. O governo Lula tinha que ficar na dele, convida todo mundo, chama todo mundo que está no governo, prepara a estratégia e diz, ó, tá excelente assim. Essa questão aí de costumes, quando a gente tiver maioria no Congresso, a gente mexe. Não dá para mexer agora. Se prepara que eu vou derrubar, eu vou vetar a taxação de $50 e deixa os caras chorarem. Vocês já fiquem preparados que eu vou derrubar. Deixa eles derrubarem meu veto. O povo tem que saber que foram eles que fizeram isso, tá certo? Eu, por exemplo, eu sou totalmente favorável à taxação. Contanto que o rico que sai daqui e compra $500, na hora que ele entrar, ele pague. Contanto que o rico que sai daqui, que compra $1.000, quando volta, pague. Seja taxado. Se o rico for taxado, eu concordo plenamente que 20% é uma taxação, né, razoável para $50. Mas o rico tem que pagar. Agora, o cara vai lá, compra $1.000, volta pro Brasil, não paga. Um cara que compra $50 tem que pagar? Aí não dá, né, meus amigos? Aí realmente não dá, tá certo?